Recentemente, recebemos a notícia de que Elon Musk estaria comprando o Twitter pela pequena bagatela de 45 bilhões de dólares. A razão para essas negociações ainda são incertas, mas algumas pessoas acreditam que Elon Musk está querendo fazer algumas mudanças na rede social, como, por exemplo, aumentar a liberdade de expressão dos usuários. Infelizmente, já vimos no Brasil que isso nem sempre é uma boa ideia, né? Verdade seja dita, o Twitter é uma rede social gigante e essa transação pode sim ser muito lucrativa daqui a alguns anos. Dito isso, caso se concretize, Elon Musk seria dono de 5 grandes empresas: o Twitter, a Tesla, a SpaceX, a Neuralink e a Boring Company, que é chata porque é uma empresa de túneis. Sem mencionar que o cara ainda trabalha diretamente na construção de alguns dos projetos mais importantes de suas empresas, como o design e engenharia das espaçonaves da Tesla. Uma das razões para ele conseguir gerenciar tudo isso ao mesmo tempo se deve à sua insana jornada de trabalho. Elon Musk é popularmente conhecido por trabalhar de 80 a 90 horas por semana. O cara é um verdadeiro fominha de trabalho, mas mesmo que tivéssemos o dobro de horas, a maioria de nós não conseguiria colocar todos esses projetos no papel e ter um sucesso tão grande quanto Elon Musk tem tido ao longo de sua vida. Então, como ele consegue fazer isso? Além de sua genialidade, um dos segredos de Elon Musk para seu milagroso progresso de trabalho está no seu gerenciamento de tempo, mais especificamente em uma técnica chamada de Time Boxing. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é o Time Boxing, por que ele utiliza essa técnica e como você pode usar isso também para melhorar a sua produtividade e tirar o melhor proveito do seu dia. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e se você gostar desse vídeo, deixa seu like porque isso ajuda muito a espalhar o conteúdo do nosso canal. E assim, essa mensagem pode chegar a mais pessoas. Bora pro vídeo! É interessante pensar que uma reunião marcada para durar especificamente 1 hora dure exatamente este tempo. Mas e se tivéssemos somente 30 minutos? Esse tempo também teria sido o suficiente? Provavelmente sim. Esta constatação de que usamos exatamente o tempo que planejamos para completar uma tarefa é conhecida como a lei de Parkinson. De acordo com este princípio, o trabalho se expande ou se retrai para preencher o tempo disponível para sua completação. Esta observação, feita pelo historiador britânico Cyril Northcote Parkinson, é universalmente aplicável. Se eu marco para escrever o roteiro desse vídeo em 4 horas, então eu conseguirei fazê-lo nesse tempo. Mas e se eu tivesse marcado 5 horas para isso? Provavelmente este seria o tempo que eu levaria para terminá-lo. Talvez este exemplo se encaixe particularmente bem para pessoas que fazem algum tipo de trabalho de escritório, mas até mesmo um marceneiro conseguiria notar que ele consegue produzir mais rápido e não necessariamente teria um resultado pior quando o elemento da pressão do tempo está em jogo. Quanto mais tempo você dispõe para algo, mais longo demorará o seu processo. Quando estamos perto do fim de um prazo, não trabalhamos mais focados e motivados? E algumas vezes até mais desesperados? O Time Boxing é um método de gerenciamento de tempo que trabalha exatamente nesse princípio. Originalmente, o Time Boxing foi experimentado e implementado no campo da tecnologia de informação. Por isso que não é surpreendente que este método seja usado primariamente em startups de tecnologia. Elon Musk é conhecido por organizar o seu tempo de acordo com este princípio. Até mesmo o fundador da Microsoft, Bill Gates, também trabalha com essa metodologia. Mas o que é esse Time Boxing e por que ele funciona? Todos nós temos tarefas específicas que temos que terminar durante um dia. Time Boxing é o processo de dividir o seu dia em blocos de tempo para diferentes tarefas. Se o que sabemos sobre os hábitos de Elon Musk estão corretos, Elon divide o seu tempo em blocos de 5 minutos para atividades triviais, como ler e-mails, reuniões, ligações e assim por diante, e a maior parte do seu dia é gasto em design e engenharia. Este é um exemplo efetivo de gerenciamento de tempo. A maior vantagem desse método é que isso te permite planejar meticulosamente a estrutura do seu dia de trabalho. Grandes atividades são divididas em vários blocos de tempo menores e trabalhadas de pouco a pouco.
Com um pouco de prática, o timeboxing pode ser adaptado ao seu próprio ritmo individual. Porém, para isso funcionar, você deve ter conhecimento do seu processo de trabalho e também da atividade a ser completada. Não adianta tentar fazer um pão em 5 minutos, mas você pode tentar dividir as diferentes etapas em blocos menores e trabalhar a partir daí. Observação que eu não tenho a menor ideia do processo de trabalho de fazer um pão. Simples, fácil. Pode mandar no meu peito. Pode vir. Este método acelera sua produtividade de diversas maneiras. Primeiro, porque isso força você a planejar cada atividade com antecedência, refletindo no tempo de cada tarefa e alocando um prazo específico para completá-la. Isso previne que você trabalhe em algo por tempo desnecessário, consequentemente aumentando as chances de se manter criativo sem se entediar ou ficar exausto. Preparar estes blocos de tempo aumenta o foco no trabalho sem desacelerar, porque você não precisa ficar pensando em qual vai ser o seu próximo passo. Você já sabe o que tem que fazer. Além disso, te ajuda até mesmo a organizar o seu tempo livre, porque ninguém pode ser focado e produtivo o tempo todo. Ninguém é de ferro e precisamos de descanso, né, meus queridos? Agora que entendemos um pouco melhor o que fazer, vamos falar das premissas para ter um planejamento de tempo de sucesso. A unidade de tempo que você quer utilizar no seu timeboxing depende de suas preferências e estilo de trabalho. Um exemplo comum de timeboxing é dividir seu cronograma em intervalos de 1 hora. A ideia por trás de uma divisão de 5 minutos, como a de Elon Musk, é que ao enxergar o dia em um nível mais celular, podemos tirar um proveito ainda melhor do nosso tempo. Com esse tipo de planejamento, você simplesmente não deixa seu tempo sem uso, te forçando a ser brutalmente honesto ao priorizar o que é mais importante. Tenha em mente que uma coisa é marcar o trabalho em um calendário, outra é escrever o que você irá fazer e quanto tempo você tem para completar essa tarefa. E é por isso que essa técnica funciona tão bem. Existem 2 fatores fazendo a diferença aqui: clareza e foco. Eu convido todos a usar essa técnica e constatar os resultados por si próprio. A sua produtividade vai voar igual os foguetes da Tesla. Para finalizar, eu vou dar a minha dica de ouro que eu sempre dou nos meus vídeos. Comece aos poucos. Aqui ninguém é Elon Musk. Crie blocos para algumas partes do seu dia e gradativamente vá reorganizando a estrutura do seu trabalho. Acho importante também dizer que a vida é imprevisível e terão muitas vezes que você vai ter que fazer coisas fora do seu planejamento e que está tudo bem deixar algumas atividades para trás. Se você nunca planejou nada, isso pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. É uma atividade simples que garante mais do seu comprometimento. Agora, se você tem muita dificuldade de lidar com as suas atividades diárias, eu te convido a aprender a lidar com a procrastinação de uma maneira simples e prática. Com pouco tempo do seu dia, eu posso te ensinar a entender melhor os seus objetivos e criar metas fáceis que vão te ajudar a retirar a pressão e ansiedade dessas tarefas, porque essas são uma das principais causas da procrastinação. O link para saber mais vai estar aqui abaixo na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me deixa saber nos comentários o que você pensa sobre o timeboxing e o que mais você sabe da rotina desse cara que, na minha opinião, é um sujeito extraordinário, completamente fora da curva e que está tentando deixar um legado e fazer a diferença no nosso mundo. Muito obrigado pela presença e abraço.